Muito boa tarde, meus amigos. É com muita alegria, que retornamos aos estudos da nossa obra Caminho, Verdade e Vida, rogando a Deus, a todos vocês, a todos nós, a toda a humanidade, muita paz, muita harmonia em nossos corações, em nossos pensamentos, para que possamos continuar na nossa luta, do nosso aprimoramento, principalmente espiritual e moral. Hoje, antes de começarmos a abordar o tema, eu queria pedir aos amigos que no último vídeo publicado, eu queria que vocês desconsiderassem. Quando eu disse lá João Evangelista, o correto seria João Batista. São pequenos erros que a gente comete, porque temos que falar muito rápido, porque o tempo é curto, e a temática às vezes é extremamente densa, longa, e a gente temos que fazer uma síntese, para dar tempo de falar, e às vezes nós cometemos algum erro. E isso é normal, principalmente na minha condição, que ainda é muito limitada. Estou aprendendo muito e com o tempo, quem sabe, nós podemos melhorar um pouco a mensagem e aquilo que nós dividimos nesse humilde estudo aqui. Hoje, Emmanuel vai comentar a lição número 29, onde ele vai fazer uma abordagem muito interessante sobre a carta aos Filipenses de Paulo, capítulo 4, versículo 11, onde Emmanuel vai dar o título de contentar-se, não é? O que nós devemos entender por contentar-se? Contentamento, não é? O que é estar contente, feliz, satisfeito, não é? Ou seja, satisfação plena daquilo que nós temos, ou uma satisfação mediana, sem murmurações, sem queixumes, sem reclamações, diante das circunstâncias que nós vivemos. O que nós consideramos suficiente para a nossa vida, para podermos enfrentar as dificuldades do dia a dia e do cotidiano, não é? E isso, quando nós falamos, esse contentamento, é tanto nos aspectos positivos como nos negativos. Porque geralmente nós consideramos os aspectos positivos só quando nós estamos na abundância das riquezas, da materialidade e uma série de situações, principalmente no campo material. Mas mesmo nesse campo, nós temos que ter uma medida de contentamento, porque a nossa insaciabilidade dificulta muito isso. Então nós precisamos de alguns aprendizados, de uma forma mais madura de lidar, mais equilibrada de lidar com as nossas situações, seja na dificuldade, seja na alegria, seja na abundância ou na escassez, diante do que a vida nos apresenta, nós temos que ter equilíbrio, nós temos que ter um alicerce para entender e transitarmos, nessas situações, porque ambas são difíceis, porque vamos cometer excessos, tanto na abundância como na escassez, não é? Então nós precisamos, o que nos dá uma estrutura essencial para isso é o espírito de humildade. Por isso é a primeira bem-aventurança. Estarmos abertos a ver a nós mesmos, a enxergar a nós mesmos, não é? Esse espírito de humildade e de abertura para que possamos nos enxergar em qualquer situação que nós venhamos estar, não é? Porque se nós não tivermos isso, o caminho da humildade é aquele que faz cada um de nós, ao olhar para nós mesmos, atingirmos aquilo que é a autossuficiência. Autossuficiência é sabermos o nosso limite em qualquer dessa situação. E a partir daí nós vamos saber lidar com esse contexto. Nós vamos saber entender, compreender e resolver essas soluções, sem revolta, sem invejas, sem o espírito da competição, qual o resultado disso? Que é o aspecto negativo, quando nós não temos esse limite do entendimento e do contentamento, de nos contentarmos com aquilo que a vida naquele momento nos proporciona. E isso todos passam, independente de sua condição, não é? O que gera, o que nós temos hoje na sociedade, senão uma ansiedade, um descontrole, um materialismo exacerbado, uma vontade somente de ter, em nenhum momento buscarmos a nossa essência, que é ser espiritualmente, não é? Então nós temos, é muito importante nós sabermos
e isso é fundamental nessa lição que Emmanuel nos ensina, não é? O que é saber distinguir contentamento. Eu ainda não li o versículo. Estou esperando primeiro para darmos uma ideia, para quando eu ler, nós podermos entender. Não é? O que Paulo também e Emmanuel vai nos ensinar aqui? Nós temos que, é fundamental, se não entendermos isso, não adianta nada estudarmos a lição. Não é? Que ter contentamento, estar satisfeito, sentir-se saciado dentro daquele momento, mesmo diante das agruras humanas, nós não podemos ter como sinônimo disso, como parâmetro disso, de estar contente com a inércia, com a acomodação e com a passividade. Não, não é isso que Jesus, que Paulo e que Emmanuel fala para nós. Não é? Não devemos ser passivos ante as situações negativas. E nas positivas nós temos que nos afirmar mais ainda. Então nós não podemos nos acomodar. Estamos numa situação negativa, seja ela qual for, nós temos que empreender esforços mais equilibrados, não com revolta e descontentamento. Descontentamento é sempre o equilíbrio, vai levar sempre a murmurações, a queixumes exacerbados. Como diz o Chico, o murmurador é a causa do seu próprio abismo. Só reclamar, reclamar, está sempre descontente, independente de sua situação. Então, o que diz o capítulo 4, versículo 11 da carta aos Filipenses? Não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Isso é muito interessante. Na carta aos Filipenses, nós vamos contextualizar aqui, e aí nós vamos ver, nós temos que ler o versículo 12. Eu vou concluir o estudo com o versículo 13, esse eu não vou ler agora, só no final. Mas no versículo 12, para que os amigos possam entender, Paulo diz assim: sei o que é sentir falta, e sei o que é ter de sobra. Estou plenamente iniciado na saciedade e no jejum, porque há momentos, tanto material como espiritual, que nós estamos saciados, de repente, quando nós não vigiamos, nós nos esvaziamos e estamos em jejum, não é? Até espiritual, né? Na saciedade e no jejum, na abundância ou na escassez. São situações que a vida, o dia a dia, o cotidiano, a nossa interatividade, a nossa interação com todos aqueles que convivem conosco e as situações que nós enfrentamos, nós vamos passar. Mas se nós estivermos equilibrados, sabendo que essas situações, algumas são transitórias, outras são definitivas, aquelas quando nós vamos nos equilibrando internamente, sabendo enfrentar as situações da vida, não é? Porque na carta aos Filipenses, Paulo, essa carta, a comunidade de Filipos era uma comunidade de famílias nobres, muito ricas e de muitos convertidos, não é? Mas também tinha convertidos de extrema necessidade e escassez. O capítulo 1, versículo 9, é um núcleo, é a síntese dessa carta, onde Paulo diz assim, olha, isto é o que vos peço, que o vosso amor cresça sempre mais, em conhecimento e em toda espécie de percepção, enxergar, né, saber ler, para que saibais apreciar o que tem mais valor, naquele momento que você está vivendo. Porque ele tinha essas duas situações. Naquele momento, o caminho passava por um momento muito difícil de carestia. E a comunidade nobre vai doar a Paulo, vai ceder a Paulo uma ajuda muito substancial. Mas Paulo deixa bem claro para eles, Paulo vai agradecê-los, aonde nós vamos chegar lá no final, né? Essa atitude nobre daquela comunidade, mas Paulo fala para eles que tanto aqueles que estão na abundância e na escassez precisam conhecer mais o quê? O Evangelho do Cristo, estudarem, interiorizar o estudo de Jesus e praticarem. Porque Paulo, ele logo na frente, ele diz o seguinte, quando ele vai falar a Timóteo, ele diz, né, não tenho ninguém que se iguale a ele em sua genuína preocupação. No capítulo 2, versículo 21, Paulo diz assim, pois todos procuram o próprio interesse e não o de Jesus. Essa era a grande controvérsia que acontecia lá na comunidade de Filipos. Então Paulo, ele diz, aqui no capítulo 4, são as recomendações finais que Paulo fala. Ele fala,
o Cristo está perto. Apresentai a Deus vossos pedidos, suas rogativas, e a paz de Deus, que supera, olha, a inteligência humana, guarde vossos corações e mentes no equilíbrio e na sensatez. Sejam aqueles que estão em abundância, sejam os que estão em dificuldade. O que vai dar esse equilíbrio a ele é o entendimento da mensagem do Cristo. Né? Ele diz, olha, ocupai-vos de tudo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável e louvável, de toda virtude e de todo valor. Olha, que interessante, né? E fala, porque vossa solicitude, não falo de indigência, pois aprendi a adaptar-me às necessidades. Nós vamos entender isso. Sei o que é sentir falta e sei o que é ter de sobra. Estou plenamente iniciado, repetindo o que nós falamos. Então, nós temos que fazer uma analogia. Saulo era de uma família abundante, ele tinha cidadania romana, e isso era muito caro. O seu pai era tecelão, um comerciante muito rico. Então, o Saulo vivia na abundância. Paulo, no pouco, na escassez. Mas em ambas situações, mesmo Saulo, um jovem, um doutor da lei, um homem inteligente, um poliglota, um jovem ético com todas as características, ia ser um futuro doutor da lei, orientado, não é? Os seus preceptores, Hiléu, Gamaliel, não é? Que era o seu preceptor, o orientava, era um homem ético, e ele sabia se contentar, não era um homem injusto com as suas riquezas. O Saulo, ele tinha os seus aspectos, quando ele fala que ele tinha um entendimento errado das Escrituras. Ele tinha um zelo exacerbado. O descontentamento leva sempre à exacerbação das nossas atitudes. Mas quando ele muda, então, quando surge o Paulo, o apóstolo que vai levar os ensinamentos do Cristo, né? Vai proclamar universalmente, né, os ensinos de Jesus, tanto no pouco como no muito, mas Paulo tinha algo que excedia ele, a abundância espiritual. Quando surge o Paulo e ele tem o entendimento da mensagem de Jesus, surge então o quê? Ele passa a ter uma abundância espiritual, que vai lhe dar o equilíbrio nas dificuldades e também nos momentos de alegria, onde ele vai ter, quando ele vai levar a mensagem, ele vai ser bem tratado, mas nos momentos onde ele foi chicoteado, ele foi apedrejado, ele foi aprisionado, ele não vai se revoltar e não vai ficar com amarguras e queixumes. Ele vai entender que aquele momento fazia parte das dificuldades que ele iria enfrentar. Mas em ambas situações, Paulo sempre trabalhou, sempre teve uma função, nunca ficou em inércia e jamais cobiçou aquilo que era do próximo. É nesse caminho que nós temos que entender essa lição. Transpormos para a nossa atualidade o momento quando Emmanuel escreveu isso aqui nos anos 40, não é? E o momento que nós vivemos hoje, não é? Por quê? Emmanuel diz assim, iniciando a sua explanação, a sua belíssima reflexão. A vertigem, né? Não nos deixa enxergar de uma forma completa. Temos uma visão velada. Nós estamos num jogo de ilusão e realidade, né? A vertigem da posse avassala a maioria das criaturas na Terra. Por quê? Né? Porque o contentamento não é aquela satisfação, não é? Aquela mera satisfação apenas de termos algo. Porque nós consumimos e isso passa rápido, não é? Mas é a de ser em quê? Sermos espiritualmente, termos entendimento suficiente da nossa condição. Porque o espírito, não é? O nosso espírito, mesmo quando nós fazemos isso, ele não se alimenta daquilo que nós possuímos. Ele não se alimenta dos desejos dos olhos da carne. Tudo isso que nós trazemos pela percepção dos olhos físicos é transitório, é muito rápido. Aí nós ficamos na vertigem, nesse jogo de ilusão, né, que vela a realidade daquilo que nós vivemos. Então jamais nós vamos adquirir o quê? A autossuficiência, o controle de nós mesmos. Porque isso, qual a virtude que nós vamos adquirindo aos poucos? Com essa autossuficiência. Quando nós passamos a ter uma convicção íntima do que é conviver na abundância e na escassez.
nós vamos transitar no nosso caminho mais equilibrados. Não é desse descontrole, dessa ilusão, dessa vertigem de não saber, não é, trabalhar nos momentos difíceis e nos momentos fáceis, não é, na felicidade e na tristeza, na doença ou na saúde, nós agirmos sempre de forma exacerbada, não é? Prossegue Emmanuel, olha, a vida simples, não é? Condição da felicidade relativa. Aqui não existe felicidade absoluta, é sempre relativa. Leonardo da Vinci, ele nos dizia que o ápice, né, da sofisticação humana é a simplicidade. Ele entendia isso, que o homem ele ascendia à condição maior, né, dessa condição era na simplicidade. O homem mais sofisticado para o Leonardo da Vinci era um homem simples. Um homem que não tinha dúvidas de si mesmo, não é? Que o planeta Terra pode oferecer. Ele só, aqui no planeta Terra, só nos oferece coisas relativas e transitórias. O absoluto nós estamos distante, nós vamos também só atingir uma condição sempre relativa a Deus. Mas quanto mais próximo nós estivermos, nós estaremos perto do equilíbrio, né? Foi esquecida pela generalidade dos homens. Esmagadora percentagem das súplicas terrestres não consegue avançar além do seu acanhado âmbito de origem. Ou seja, é muito difícil para nós essa missão, aquilo que nós entendemos, para nos contentarmos com aquilo que é bom ou que é negativo que acontece na vida. Mas existe o contentamento negativo. Quantas coisas negativas nos contenta, nos deixa saciados e felizes. Vamos ver um exemplo lá em Marcos 15:15, para que nós possamos entender. E esse descontentamento, essa maneira de agir, não é? É para quem o faz. Não é para aquele que está sofrendo aquela forma. Nós chegamos então em Jesus diante de Pilatos. Nós sabemos que grande parte daquela turba, daquela multidão, que na véspera gritava Hosana, o mestre, Hosana nas alturas, quando Jesus entra então em Jerusalém, o que diz lá? O que faço com aquele rei dos judeus? Então o povo gritou, crucifica-o. Mas Pilatos disse assim, mas o que ele fez de mal? Não é? Então eles gritavam mais forte, crucifica-o. Pilatos decidido, olha, prestem atenção, a satisfazer a multidão, contentá-los, olha, soltou-lhes Barrabás, e quanto a Jesus, o entregou para que o açoitassem e o crucificassem. Ou seja, ele devolveu ao seu próprio povo, que o saudou na véspera, né, para contentar a sua vontade. Então nós temos que enxergar também o que nos tem contentado hoje. Coisas boas ou más? As más, nós sempre estaremos esvaziados do Cristo, esvaziados da nossa espiritualidade, esvaziados de Deus, esvaziados de amor. Olha como nós fomos capazes, a humanidade daquela época, e quantas vezes nós nos contentamos, nos sentimos saciados de humilhar, de rebaixar, de agirmos com prepotência, com arrogância e humilhar o nosso semelhante. Aqui é que nós temos que aprender a não nos contentarmos com isso, olhar para nós mesmos para não repetirmos essas atitudes. Não é? Então, segue Emmanuel. Pedem-se a Deus absurdos estranhos. Por isso que quando ele fala aqui, ó, súplicas terrestres que não conseguem avançar além do seu acanhado âmbito de origem. Nossa origem aqui é terrena. Nós estamos no corpo. O espírito, a sua essência não é aqui desse mundo, não é dessa morada, não é? Mas nossa súplica, nossas preces, nesse aspecto, ela não ultrapassa, ela não chega à espiritualidade, ela não chega a Cristo e a Deus. De tamanho é o absurdo de nossas rogativas e de nossas súplicas, não é? Pedem-se a Deus absurdos estranhos. Primeira condição, olha, raras pessoas se contentam com o material recebido para a solução de suas necessidades. Primeira condição. Aqui Paulo, por quê? Porque é aquele estado, Paulo tinha muita influência, porque Tarso, a sua cidade, tinha uma influência muito grande dos estoicos,
principalmente Sêneca, que foi contemporâneo de Paulo, e há alguma possibilidade, historiadores, que eles trocaram cartas, Paulo escreveu alguma coisa, Paulo, quando esteve em Atenas, ele usou recursos filosóficos dos epicúreos e de Sêneca, dos estoicos. Então, o que Paulo está falando no contentamento, nesse estado de alegria, que nós temos que perceber o que é? Ele fala, porque é um estado, né, em que as emoções, vamos dizer assim, provocadas pelas situações externas que nós estamos vivendo, elas perturbam o quê? Elas mexem com o nosso emocional, com a nossa paz interior. Então nós perdemos o equilíbrio. Se nos exacerbarmos, irmos além daquilo que é a medida do contentamento. Então nós perdemos o equilíbrio, a nossa sensatez. Em segundo lugar, ele falou raras, o primeiro, agora raríssimas. Olha, raríssima pedem apenas o pão de cada dia como símbolo das aquisições indispensáveis. Porque nós aprendemos outra coisa com Sêneca também e com Paulo. Quando nós focamos apenas naquilo que nos falta, aquilo que está em abundância, nós não focamos naquilo, nós queremos mais, não é? Segundo eles, isso é um fator preponderante para a nossa infelicidade, para nós caminharmos sempre e estarmos sempre insatisfeitos. Ou seja, o estado de contentamento para Paulo é o estado que um homem começa então a atingir a sua maturidade espiritual. E ele atinge isso como? Convivendo, interagindo, compartilhando aquilo que está em abundância e buscando de forma correta no Cristo e naqueles que estão proclamando a boa nova, a boa notícia, uma forma de vencer as suas dificuldades. Mas cada um tem que fazer a sua parte e lutar por ela. Por isso não podemos, como já falou, entender contentamento com passividade, com inércia, não é? Então segue Paulo. O homem incoerente não procura saber se possui o menos para a vida eterna, porque está sempre ansioso pelo mais nas possibilidades transitórias, não é? É um grande teólogo inglês do século XVIII, Adam Clarke, protestante, é uma colocação dele que eu acho muito interessante, que ele diz que a mente contente, em contentamento, saciada, satisfeita com a sua situação, independente que ela seja, né? Ela é uma festa contínua dentro de nós. É uma alegria contínua, permanente dentro de nós, não é? Porque o que podemos obter, diz ele, com as murmurações e os queixumes, senão desequilíbrio interno dentro de nós, não é? Porque Paulo, lá na primeira carta a Timóteo, eu recomendo a vocês que leiam o capítulo 6, versículos 5, 6 e 7. Mas no capítulo 6, Paulo, no versículo 6 do capítulo 6, Paulo diz que o grande lucro, lá fala lucro, em outros fala a grande satisfação, não é? O grande contentamento que nós temos é a piedade para quem se contenta com o que tem. É a nossa capacidade de nos apiedarmos, sentirmos a miséria alheia, a dificuldade alheia. Aquele que está na abundância econômica pode estar em pleno sofrimento espiritual. Então nós temos que ter a capacidade de perceber, na abundância ou na escassez, de quem nós devemos nos apiedar e estender a mão. É assim que nessa partilha, nessa interação, nós vamos seguir aqui em frente, sabendo o que temos e sabendo o que podemos oferecer, sem ir além da nossa capacidade, com o nosso julgamento particular. Nós temos que fazer o que Cristo fez, não julgar, porque ele disse que só o Pai julgaria. Nós temos que tentar saciar, dar um apoio, um suporte espiritual, para levar um contentamento também equilibrado para os nossos semelhantes, não é? Então ele diz, geralmente permanece absorvido, olha, pelos interesses perecíveis, insaciado, olha, inquieto, sempre sobre tormentos angustiosos da desmedida ambição. Na corrida louca para o imediatismo, esquece a oportunidade que lhe pertence. Abandona o material que lhe foi concedido para a evolução própria e atira-se a aventuras de consequências imperecíveis em face do seu futuro infinito. Aqui eu gosto de ir em outra carta de Paulo para entendermos isso, que ele transita muito nesses aspectos. A primeira carta aos Tessalonicenses, todo mundo sabe,
Apenas a primeira parte do versículo. Em tudo dai graças, em tudo agradeceis. Em tudo agradeça a Deus. Estamos vivos e a todas elas, a abundância ou a escassez, as dificuldades, são possibilidades que nós temos de aprender e de nos renovar, de crescer, não é? Porque quando o homem, aqui é outra frase do Adam Clarke, no livro de Russell Champlin, quando ele diz assim, quando um homem é espiritualmente miserável, olha, não é? Somente o dinheiro conseguirá consolá-lo em sua miséria. Olha, somente o dinheiro, que é material, pode nos consolar em nossa miséria. Porque se estivermos a nossa miserabilidade, nosso estado de escassez foi espiritual, não é? O descontentamento, segundo ele, é o filho predileto da ingratidão. E a virtude que nós devemos caminhar nela, que nós devemos entender que para Paulo e para muitos teólogos que eu tenho oportunidade de estudar, é a gratidão. Segundo alguns teólogos, é apenas uma síntese pequena, né? A gratidão seria para eles, e como nós entendemos o Cristo, quando ele fala da sua relação com Deus e da nossa como deveria ser, seria a última conquista do ser humano. Porque ela nos mergulharia num estado, vamos dizer assim, olha, por isso a graça, de reconhecimento de todas as coisas que cooperam para o bem, para o amor mútuo, não é? Sem perguntar os porquês. Ou seja, a gratidão faz tudo na nossa vida fazer sentido. Tudo na nossa vida ganha sentido, ganha significado, ganha importância. Não é? Até mesmo quando tudo parece absurdo, nós não entendemos nada. Olha o momento que nós estamos vivendo. Nós devemos ter graça nessas lições para aprendermos. Ou seja, a gratidão, segundo Adam Clarke, né, é a maior invasão, olha que lindo, da eternidade no tempo humano. Né? É a resposta do coração, cheio de graça aos fatos e às percepções. E tem um outro teólogo brasileiro aqui também, muito importante, que ele fala a esse respeito. É a única força capaz de manter o nosso olhar, olha, incontaminado pelas amarguras deste mundo. Só se nós soubermos e entendermos, nós não nós permaneceremos em estado de contentamento, tentando solucionar, vencer essas adversidades, mas sempre equilibrados. Não nos intoxicaremos com aquilo, com as dificuldades e com os males da vida, naquilo tudo que nós fizemos. Então segue Emmanuel. Se já compreendes tua responsabilidade com o Cristo, examinai a essência de teus desejos mais íntimos. Olha, lembra-te de que Paulo de Tarso, o apóstolo chamado para Jesus para a disseminação da verdade divina, entre os homens foi obrigado a aprender a contentar-se com o que possuía, penetrando o caminho de disciplinas acerbas, ou seja, contrárias. Tudo que ele sofreu, leiam a vida de Paulo, vocês vão entender tudo que ele sofreu. Mas ele manteve disciplinado e em estado de contentamento e agradecido pela oportunidade que Deus ofereceu a ele na estrada de Damasco, não é? Porque Paulo, tanto na abundância como no excesso, não é? O seu estado de espírito, o seu estado íntimo, ele não precisava desses valores para progredir espiritualmente, para avançar. Paulo não dependia disso. Ele dependia absolutamente daquilo que o Cristo incutiu nele. Foi espiritualmente o seu contentamento, não é? Ou seja, em todas as circunstâncias que vão advir na nossa vida, as contrárias principalmente, não é? E aquelas que forem a favor, nós termos esse equilíbrio do contentamento. Sabermos transitar no mundo diante disso. Então, para encerrar, diz assim, Emmanuel, deixa uma pergunta, meus amigos, prestem atenção. Olha, estarás acaso esperando que alguém realize semelhante aprendizado por ti? Por isso nós falamos, contentamento, saciedade, satisfação, alegria não pode ser confundido com inércia, com passividade, com acomodação. Nós precisamos progredir e evoluir, mas cada um é que vai fazer isso. A espiritualidade de luz, o Cristo, seja quem for, eles nos dão o apoio, o aporte, os ensinamentos necessários,
Quando nós introjetamos, então nós saberemos evoluir nesse caminho, não é? Então eu encerro o versículo 13 da mesma carta aos Filipenses. Eu li o 11 e o 12. No 13 ele então diz: posso tudo naquele que me fortalece. Por que será que Paulo disse isso? Porque o Cristo deu a ele todas as condições para que em tudo que ele enfrentou na vida, não é? Ele teve condições plenas para enfrentar as adversidades e teve também equilíbrio interno, quando ele esteve em estado de saciedade, ao ver que aqueles convertidos, que ele levou a palavra, a síntese, a essência do Cristo, aquelas pessoas realmente se converteram, ou seja, se transformaram, uma metanoia, realmente, nos ensinos do Cristo. Isso, então, trazia um grande contentamento espiritual para ele, não é? Por quê? O que nos fortalece? Por que Cristo nos fortalece em tudo? Porque ele faz que nós tenhamos uma consciência íntima, como Paulo teve, não é? Da sua presença em nós. Paulo tinha isso. Paulo tinha consciência plena da presença de Cristo nele. Ou seja, Cristo o supria todo o tempo das forças necessárias. E é isso que ele faz conosco. Por quê? Nós passamos, como Paulo fez, a compartilhar os seus atributos, não é? As suas qualidades, a sua evolução, no caminho do aprendizado, aprendendo e contentando-se. É assim que nós vamos transitar na vida. Trabalhando, fazendo, enfrentando, nós vamos então aprendendo e vamos aprendendo a nos contentar até que atingimos um ponto positivo. Então, o ser humano, segundo ele, né, ele tem que conhecer a Deus em quê? Em tudo que significa o nosso existir, a nossa existência, a essência do que é existir. E eu concluo com o Salmo 23, versículo 1, todos conhecem. O Senhor é meu pastor. E aqui houve uma grande mudança, segundo os estudiosos mais imparciais. Geralmente fala, e nada nos faltará. Aí que está o problema, nada dá o sentido do material, que nada de materialidade, nada daquilo que suscita apenas aquilo que é ilusão. Não é como Paulo falou lá, a vertigem da posse, nos faltará e Cristo e Deus fará e nos dará tudo, nós podemos nos acomodar. Não. A tradução correta, segundo os teólogos, não é? E ele não me faltará. O Cristo jamais faltará. De fazer o quê? Como ele fez com Paulo, de dar todo, de suprir a ele de todas as forças espirituais necessárias para ele enfrentar as suas dificuldades. Assim ele faz conosco. E aí eu encerro com essa frase de Francisco de Assis: a gratidão é a memória do coração. Se estivermos espiritualmente equilibrados com espírito de gratidão, o nosso contentamento será lembrado pelo nosso coração. Que a paz do Cristo Jesus esteja com todos vocês. Tenham um final de semana com muita paz, muita saúde, muita alegria. Um abraço a todos.